aí. Que na pandemia aumentaram 600% a quantidade de pessoas que assistindo filme pornô, Sim. que às vezes fica mais em casa, né? Aonde que entra pornografia, que mistura com masturbação, que mistura com autoconhecimento até o ponto de virar uma doença. Aí vício, né? Lembrei o que era. Falando que a masturbação tem gente que depois que goza, vou falar a palavra... Tá tudo bem. Depois que goza, tem gente que chora, tem gente que fica triste. Isso acontece mesmo? Sim, porque as emoções, elas podem ser mobilizadas na questão sexual. Sexualidade não é só corpo, não é só hormônio. Envolve questões psíquicas, sentimentos e emoções. Então, quando a culpa vem, ou sentimentos negativos, então vem a dualidade, né, do prazer, da emoção prazerosa e da culpa que aquilo tudo pode causar. Então, isso precisa ser trabalhado em terapia, porque senão isso pode pesar e dificultar a entrega. Então, uma série de questões precisam ser analisadas, né? E a pornografia, a gente sabe que a internet hoje ela está aí a todo momento, né? E isso facilita o acesso à informação e, consequentemente, também à pornografia. Em um segundo você está num site pornô. Em um segundo você está ali e com um monte de estímulos. Muitas das vezes você nem precisa pagar por aquilo. E assim, uma hora, por exemplo, um sexo ali envolvendo 2 pessoas. Aí passou um pouquinho envolvendo 3 pessoas. Passou um pouquinho um grupal. Aí, então, assim, os estímulos eles vêm de uma forma cada vez mais intensa e muito rápida. Então, essa questão do vício em pornografia no cérebro vai atuar no mesmo mecanismo de um vício de qualquer coisa. Por exemplo, um vício de bebida, um vício de jogo, de álcool, de drogas. Por quê? Porque você Dá tem aquela sensação, né? de prazer. Então, você tem liberação de dopamina. Então, cada vez mais a pessoa vai querer uma quantidade mais intensa. Igual uma pessoa que está ali com a bebida, com a droga, ela vai querer, né, aumentar essa estimulação, porque só aquilo não vai dar tanto prazer. E os estímulos ali são muito intensos, diferente do estímulo, muitas das vezes, da vida real, que é um pouco menos intenso. Então, a pessoa ela fica naquele ambiente com a masturbação e aqueles estímulos cada vez mais intensos, né? Então, ela se isola. Muitas acabam perdendo o emprego, tendo dificuldade nos seus relacionamentos. Às vezes a libido cai, porque na vivência com a sexualidade real, a pessoa não tem tanto estímulo quanto com a pornografia. Às vezes a pessoa até troca, né? Sim, a pessoa prefere se masturbar. Normalmente ela vai ficando ela vai ali no afastando. ambiente e deixando a vida, né? Então vai virando uma questão muito complexa, ela vai tendo não só sofrimento psíquico, mental, mas também prejuízos da esfera do trabalho, de relacionamento, envolvimento com filhos e tudo mais. Então vai virando uma questão muito complexa que vai precisar de tratamento a médio e longo prazo. E qual que é existe um número exato para eu saber se eu estou viciado em masturbação? Depois a gente entra um pouco na parte da pornografia. Se eu estou viciado, tipo assim, uma vez por semana, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Existe um número diante dos estudos que fala que a partir de X vezes eu sou uma pessoa que eu preciso de ajuda? Sim. Ou não? Em sexualidade não existe o que é certo e o que é errado. Existe muito um conceito que a gente tem que entender cada questão para cada pessoa. Por exemplo, a gente vai entender que os conceitos envolvem muito prejuízo pessoal, sofrimento pessoal. Então, se aquela quantidade, independente, X, Y, Z... Teve um amigo meu que falou que era 3 por dia. Eu falei, ô louco, falei, que isso? Então, mas se aquela quantidade começa a causar prejuízo, né, ele começa a entender que o pensamento só fica em cima daquilo o tempo todo. Ele já não consegue ter prazer em outras questões. Um prejuízo referente a trabalho, um prejuízo referente à família. É a questão do sofrimento. Então, para algumas pessoas, vai ser X. Para outras, vai envolver uma outra questão. Uma outra quantidade. Não tem uma quantidade adequada. Vai depender muito da questão do sofrimento psíquico para cada um. Isso é verdade agora. Um cara estava me confidenciando que eu falei que eu ia entrevistar, que, tipo assim, ele viajava muito. E viajava mais de avião, tudo e tal, e ele tinha que ir no banheiro do avião para se masturbar, ele colocava o relógio para despertar, inventava para a esposa dele que ia tomar água para poder se masturbar. E você pensa assim, você como recebe muitas pessoas com essa dor, que chega um certo momento que isso vira
Vira uma dor mesmo. É uma dor. Isso está crescendo, essa questão muito da destruição de relacionamento. Essa aí é uma coisa até já me atrapalhou muito. A masturbação em si já atrapalhou vários relacionamentos meus ao ponto de, sei lá, de chegar, enfim. Então eu sei que atrapalha. Como que é lidar com isso? Como é saber que isso, que realmente a gente, igual é uma doença, o negócio você falou, é igual um alcoólatra, é igual um usuário de droga, um usuário de cocaína, de crack. Como eu saber, falar assim, cara, e agora? Onde que eu posso fazer para poder sair dessa doença? Então a pessoa ela vai dedicando cada vez mais tempo a essa questão. E aí ela deixa de viver, ela deixa de ter relação com a parceria, ela deixa de viver outros momentos, né? Porque isso vai virando uma questão até obsessiva, né? E a pessoa não consegue controlar impulso. Porque a gente tem interesse de várias coisas, mas você começa, racionaliza, né? Não é lugar, eu tenho outras coisas, outras prioridades. Você tem essa racionalidade em cima do comportamento. A pessoa não tem. Acaba que ela precisa. Então, ela está ali numa entrevista, ela tem que sair. Então, ela começa a ter prejuízos, né, psíquicos, comportamentais, de trabalho. Então, ela perde o emprego, né? Ou às vezes o relacionamento, né, acaba cursando numa separação. Então ela começa a ter prejuízos, né, extremamente importantes na vida dela. Ela precisa procurar uma ajuda profissional. E isso pode envolver o psiquiatra, pode envolver a psicoterapia com o psicólogo, e isso pode envolver também a terapia sexual.